Senhor, não há nada melhor do que estar na Tua presença, Te adorar, Te servir, trazer nossas sementes diante do Teu altar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem provido, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que nos alcança a cada manhã. Nós somos gratos, Senhor, e profetizamos agora sobre cada semente a multiplicação. Que essas portas nessa semana se abram rápido e que Teus filhos entrem, Senhor, e alcancem todas as promessas que o Senhor tem liberado para suas vidas, famílias, ministério, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Se você tem uma criança perto de você, abençoe. Nós enviamos para o Ministério Infantil as flechas polidas que o Senhor tem colocado nessa casa. As crianças que são bênção do Senhor, nós abençoamos os tios, voluntários, vida da nossa amada Karen, aleluia. Você pode sentar, queridos. As crianças muitas vezes são mais crentes que a gente, né? Elas queriam estar ontem aqui no café de pastores. Tinha uns que ficaram bravos porque não ia poder estar. Aí ainda ouvi assim, mas a Teté vai vir. Elas querem estar em todo momento, porque elas são apaixonadas pela glória de Deus, amém? Pela presença do Senhor. E é isso que nós precisamos gerar nos nossos filhos, sobrinhos, netos. A paixão pela presença, estar na presença de Deus é melhor que qualquer outra coisa, amém? A palavra hoje é tirando as máscaras. Aí você pode falar, mas o que tem a ver isso com glória, né? E a gente vai entender isso ao longo da palavra. Mais um? Tá no on. É para baixo? Ah, então tá, então espera um pouquinho. Aí, não, vamos lá. Abacuque 2 diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A nossa expectativa que temos gerado como igreja é que a glória do Senhor enche a cidade de São Paulo, enche o Brasil, enche as nações da terra, assim como as águas enchem o mar. Mas quando a gente está estudando esse mês sobre a glória, a gente vê que a primeira vez que a glória encheu um lugar foi o templo, quando estava sendo inaugurado. E enquanto os levitas adoravam, a fumaça entrou, né? Isso está lá em 2 Crônicas. E a Shekinah, ou seja, a glória do Senhor invadiu o lugar. Ontem no Café de Pastores o apóstolo falou sobre isso, que lá no Rick Joyner houve uma experiência sobrenatural tão grande que um dia uma nuvem entrou no prédio, choveu dentro do prédio. Tal a presença do Senhor naquele dia. Só que teve um tempo em Israel em que por causa do pecado a glória foi embora. E você vê lá em Samuel quando fala assim, e acabou. A glória se foi, né? Então o pecado fez com que a glória fosse embora. E aí, quando o povo estava escravo na Babilônia, as pessoas falavam para eles lá na Babilônia, cantem músicas ao seu Deus. E eles não conseguiam cantar, porque eles estavam há muito tempo longe da presença do Senhor. Então muitas vezes a gente não consegue sentir a presença, a gente não consegue entrar dentro dessa nuvem de glória, porque tem algo que está nos impedindo, tem algo que está nos afastando. Não é Deus que não quer manifestar a glória, mas é a gente que está se afastando da presença dEle. E uma das coisas que a gente sabe que nos afasta é o pecado. Então Deus, Ele quer invadir a terra com a glória, mas será que nós estamos realmente preparados para isso? Eu dei risada com a Pê lá na salinha quando eu vi a primeira música que o Ministério de Louvor tocou. Por quê? Porque uma vez o pastor Mark Shea
ele deu uma bronca lá em São José, porque ele disse assim: vocês estão cantando que querem ver a glória do Senhor hoje aqui, e balançando a mãozinha, porque a gente fazia parte da dança, né? E fazia passos. E ele falou assim: mas se a glória do Senhor viesse hoje aqui, estava todo mundo de cara no chão. Estava todo mundo chorando. Ninguém estava conseguindo dançar assim como vocês estão fazendo. E naquele dia eu entendi que Deus, Ele está empenhado em nos preparar para receber a sua glória. Assim como o povo lá, quando Jesus veio há 2000 anos atrás, não estava preparado, muitas vezes nós não estamos preparados. E Isaías falou: quem iria preparar o caminho para que a glória viesse com Jesus? Que seria João. Isaías 40 diz assim: uma voz clama, no deserto prepare um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Gente, para que a glória se manifeste aqui no culto, você precisa preparar um caminho durante toda a semana. Um caminho no teu coração, um caminho na tua casa, na tua vida. Não é chegar aqui, cantar e achar que a glória vai vir, que quem é responsável por trazer a glória é o ministério de louvor. Nós, igreja, somos responsáveis. Nós, através do nosso quebrantamento, arrependimento, humilhação, confissão de pecados, isso é que vai atrair a glória. E aí fala no verso 4, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Ou seja, construir um caminho no coração. Quando fala de nivelar lugar alto, quando fala, de restaurar veredas, lugares tortuosos, está dizendo o seguinte: lugar alto é orgulho, altivez. Nós precisamos descer, precisamos deixar o Senhor passar, o trilho cortante dele no nosso coração. Nos preparar, não só para uma visita, mas para a presença. João Batista, ele levou essa mensagem: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Eu passei. Qual a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, techuvá, retornai, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o ministério de João Batista veio para que pudesse preparar o caminho para o ministério de Jesus. E é isso que Isaías tinha profetizado. Lucas 3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quando João Batista estava, no ministério dele, cumprindo o que Isaías tinha falado, através do Espírito do Senhor, o inferno começou a ser abalado naquele lugar. Temor de Deus começou a entrar nas pessoas, porque ele fazia um batismo de arrependimento. As pessoas faziam filas no deserto, para quê? Para confessar pecado. E confessava assim, não é assim: ô João, vem aqui no cantinho que eu quero confessar meu pecado para você. Não, eles confessavam na frente de todo mundo, era público. Quem já viu The Chosen aqui? João Batista era meio invocado, A cara do João Batista é meio brava. Até Jesus falando, tipo assim: você vai falar isso para Herodes mesmo? Você tem certeza que você vai falar? Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas João Batista não tinha medo de confrontar as pessoas com o pecado. E essas pessoas se humilhavam, e havia conversão em massa, E ali em Mateus 3, diz que então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados.
Quando nós confessamos nossos pecados, a gente sabe disso na intercessão, né? O ministério de intercessão, o que mais faz é confessar pecado. Pecado próprio, pecado da igreja, pecado da nação. Tanto que lá em 2 Crônicas o Senhor nos fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. A confissão de pecado é algo muito importante. Toda vez que a gente esconde o pecado, quem está se alimentando disso é Satanás. Satanás quer pôr uma mordaça na sua boca e falar assim: não fale nada para ninguém. O que vão pensar de você? E a sua reputação? O que interessa a sua reputação no dia que você morrer? Interessa o que os anjos vão falar no céu sobre você diante do Pai. É isso que interessa. Se eu pequei, se eu não pequei, se eu fiz, se eu não fiz. Esses dias uma pessoa começou a ameaçar o apóstolo e falou assim: eu vou lá na igreja falar sobre você. Ele falou: pode ir, todo mundo me conhece. E sabe das coisas erradas até que eu já fiz. Então não tem porquê você ter medo de alguém ferir sua reputação. Se você confessa seus pecados, se você se humilha, se você consegue chegar diante do espelho e dizer assim: eu sou isso, eu sou mentiroso, eu sou vingativo, eu sou rebelde, eu sou orgulhoso, eu sou viciado em comida, eu sou viciado em refrigerante, eu sou viciado em café, assuma. Eu lembro que eu brigava com o apóstolo, ele falava assim: você é viciado em chocolate. Ele falava: não sou. E eu falava assim: eu compro uma caixa de chocolate, não como nenhum. No outro dia está vazia dentro do lixo. Como que você não é viciado em chocolate? Foi o Manuel que comeu, né? E aí eu falava e ele não aceitava. Até que um dia ele foi colocar alguns jovens de jejum de videogame e o Senhor falou com ele. Na hora que ele virou e falou para os jovens na igreja, o Senhor falou para ele: e o seu chocolate? Eu falei: como Deus é bom. E aí ele falou assim: faz você também um jejum de 1 ano de chocolate. Porque ele falou para os jovens fazer você não é viciado em videogame? Então faz 1 ano de jejum, né? E aí Deus falou para ele: faz 1 ano de jejum de chocolate. E na hora ele falou assim: tá bom, Deus, e o cappuccino, né? E aí Deus falou assim para ele: no dia que você levar a sério o que eu falo com você, eu vou levar a sério o que você fala comigo. Aí ele falou assim: então não tem cappuccino, não tem Toddy, não tem nada. Porque às vezes a gente é tão safado que a gente fala assim: vou fazer jejum de doce. Eu já vi tudo, tá, gente? Eu estou falando, eu não estou inventando, eu estou falando que eu já vi. A pessoa vira e fala assim, daí você fala assim: você não estava em jejum de doce? Não, é doce industrializado. Doce caseiro pode. Você não estava em jejum de sorvete? Não, é jejum de sorvete. Picolé não é sorvete. É suco de fruta congelado no palito, né? Você não está em jejum de doce? Não, leite condensado não é doce. É leite com açúcar. Gente, eu já ouvi de tudo, pelo amor de Deus, né? É gente te ligando querendo saber se salsicha é carne branca ou é vermelha? É peito de peru, é carne branca ou é vermelha? Gente de Deus, se você está nesse desespero, é porque você precisa jejuar a salsicha, o peito de peru e tudo mais, né? O café, se for descafeinado, pode? A gente precisa levar a sério as coisas com Deus. Se a gente quer a glória do Senhor, a gente precisa realmente, né, chegar diante de Deus e falar: Deus, isso aqui na minha vida é pecado. A gente tem ministrado desde crianças, e às vezes a gente passa a mão na cabeça de criança, achando que é besteira, né? Isso aí é o jeitinho dela, não sei o quê. Não, gente, é pecado. Tem criança que tem problema com mentira. E se a gente não for em cima disso, daqui a pouco essa pessoa vai se tornar um adolescente, um adulto mentiroso. Tem coisas que a gente precisa confrontar. Que nem ontem eu cheguei, a Teté estava chorando. Aí eu fui falar com ela. Eu não gosto de te ver chorando, não sei o que, não sei o que. Daí a Lília falou assim: ela desrespeitou o pai dela. Eu falei: então deixa eu sair fora. Porque às vezes a gente quer passar a mão na cabeça de uma pessoa que está chorando, só que a pessoa está em pecado. Eu falei para ela: você sabe qual é o 5º mandamento? É honrar pai e mãe. Então você
tem que orar. Daí sabe o que ela falou para mim? Eu vou pensar no que você falou. Aí o apóstolo falou hoje assim, que bom que ela tem liberdade de ir na tua frente, não falar, vou pedir perdão para o meu pai só da boca para fora. Mas ela tem liberdade de falar, eu vou pensar. E depois no final do culto eu falei, você falou com seu pai? Falei sim. Falei sim, né? Nós temos que, desde pequeno, desde criancinha, a gente tem que falar sobre o pecado, sobre confessar pecado, sobre pedir perdão. E a mensagem de João Batista era essa. Não só arrependimento, mas fruto de arrependimento. É você ver se a vida da pessoa realmente mudou, né? Os demônios, eles não suportam essa unção de quebrantamento, de arrependimento. Por isso, quando João Batista veio, ele facilitou, ele limpou o caminho para Jesus vir. Quando Jesus veio, expulsar demônio, era fácil. Porque as pessoas já tinham confessado pecado com João Batista. Era muito mais fácil agir no ministério por causa da atmosfera de quebrantamento e arrependimento que João Batista tinha trazido. Quando o Espírito Santo vem, a presença nos toca. E aí a presença se torna algo forte. E a glória vem e se torna algo tangível. E a transparência, né? Ser transparente. Quando eu confesso o pecado, eu estou sendo transparente. Isso me leva a uma vida de verdade e santidade. O espírito quebrantado me leva ao arrependimento e à humildade. Nós tivemos uma experiência em família de confessar pecado uns para os outros. E logo depois, naquela semana, tudo começou a liberar. Por quê? Porque estava travado por causa de não estarmos confessando nossos pecados uns para os outros. Então, quando a glória vem, a gente sente o cheiro do temor. Esse é o cheiro da glória, um ambiente de verdadeiro arrependimento, quebrantamento, mudança. A gente tem que tomar cuidado em clamar pela glória sem buscar nivelar esses caminhos. Em limpar o nosso coração. Às vezes eu posso pensar assim, eu confesso pecado, só demora um pouquinho, né? Eu demoro um mês para voltar a falar com meu marido. Eu durmo em quarto separado, durmo de bumbum virado. Fico de cara fechada. Curto uma vingançazinha. Gente, vingança é uma coisa que dá prazer. Dá prazer. Esses dias não era vingança, mas não foi vingança, mas eu falei para o meu marido, ele falou assim, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir lá na casa da tia da Samanta para buscar as prateleiras que ela doou. Aí ele olhou lá, 2h05 para chegar, só para chegar na casa da tia da Samanta, 2 horas e tanto para voltar para cá, mais não sei quanto. Eu falei assim para ele, tem um aplicativo, que eu até conversei com o pastor Gabriel, que ele usou no casamento dele, que chama Lalamove. Entra lá para você ver, você consegue pegar carro, caminhãozinho, furgão, tudo. Você pega uma pessoa ajudante, 2 ajudantes. Ele olhou, falou assim, não, deixa que eu vou. Eu falei, você vai perder seu tempo, meu querido. Mas amém, Deus te abençoe. Aí daqui a pouco, mais tarde, 1h da tarde, eu ligo e falo assim, onde você está? Não, estou aqui na igreja, limpando, arrumando lá as prateleiras, tirando tudo almoxerifado. Eu falei, e as prateleiras? Eu chamei o Lalamove. Eu falei, você ouviu a sua esposa, que coisa linda, né? Meu Deus, como é difícil o homem ouvir, por isso que Moisés ficou 40 anos no deserto, né? Que ele não ouviu a mulher dele falando, o caminho é por aqui, não é por ali. Já é falando sobre quarta-feira. Mas nós precisamos nos preparar. Para quê? Para que a glória possa vir e a gente não seja fulminado, que nem Ananias e Safira, né? Precisa ter temor no nosso coração. Salmo 139 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Deus me revela o que está de errado na minha vida.
E isso é todos os dias. Não é como o judeu que vai lá em Yom Kippur e pede perdão uma vez por ano. Mas é aquele filho, né, que não quer que nada esteja escondido dentro dele. Por quê? Porque de Deus a gente não tem como esconder nada, né? Lá em Lucas 12:2 diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Deus coloca pessoas na sua vida para te confrontar, para dizer: isso está errado, você precisa mudar nisso, isso é um desvio daquilo que Deus falou. Você está enxergando isso na sua vida? Eu contei o testemunho semana passada de São José, que na última vez que o profeta Kevin veio, ele olhou meu celular e ele falou assim, estava a foto do Benjamin de cachinho, com 5 anos, né? 4 anos. E ele falou assim: você ainda vê o Benjamin assim, né? Como menininho. Ele é um homem. E começou em mim. Tanto que depois ele veio, profetizou para o Benjamin aqui. E eu falei assim: amém, amém, vou trocar a foto agora, aleluia. Eu não tinha pensado nisso, mas de verdade é você querer que seu filho continue sendo sempre pequenininho, né? A mamãe fazendo tudo para o filhinho. E Deus me confrontou naquilo. Olha que coisa simples, mas precisa uma pessoa de fora olhar e falar para você: olha, você está enxergando isso? Você está enxergando como você está tratando seu marido? Você está enxergando como você está tratando seus pais? Está errado. Você precisa mudar. E não é porque eu estou com raiva de você, não é porque eu estou brigando com você, mas é porque eu te amo. E o amor nos leva a corrigir, nos leva a chamar atenção. Senão a gente vai ser encontrado como aquele odre duro, que coloca o vinho novo e ele explode quando o vinho expande. Por quê? Porque está duro, está inflexível. O odre novo não, ele é molinho. Ele é flexível, ele não tem rachadura. Uma coisa é a gente pecar. Todo mundo peca, amém? Quem disser aqui que não peca já está em pecado, como a Bíblia diz. Mas outra coisa é você pecar, não se arrepender, não deixar o pecado e continuar andando. É esconder o pecado, fingir que está tudo bem. E não está tudo bem. Você sabe quando você tem que pedir perdão para alguém. Você sabe quando você tem que se arrepender. Você sabe quando você pisou na bola. E muitas vezes a gente vai levando, né? Porque a gente viu muitas vezes nossos pais fazerem isso. A minha mãe era assim, ela brigava com a gente brigava com ela, aquela confusão, aquela brigaiada. Como que fazia para ela voltar a falar comigo? Eu já confessei esse pecado, tá, gente? A minha mãe, ela tinha muito desesperada em relação à doença. Ela podia te odiar, mas se você falasse perto dela que você estava com dor de cabeça, ela: não, peraí, vem cá, eu vou orar por você, eu vou te dar um remédio, olha, tem esse médico, né? Então a gente sabia disso, falava: ai mãe, estou com uma dor de cabeça, estou passando mal hoje, e não sei o que. Ela: deita lá, eu vou fazer tal coisa. E nisso a gente voltava a falar, mas não tinha pedido de perdão, não tinha reconciliação, era só voltava a falar, mas o pecado estava lá. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente volta a viver com a pessoa, mas não chega para a pessoa, confessa e pede perdão. Êxodo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Por que a gente está falando desse texto? Porque a glória de Deus, ela assusta. Ela não é um negócio de festa de criança. Não é uma brincadeira, mas é algo que assusta. É algo que a gente precisa enxergar como Esther. Esse mês, né? Dia 23, no aniversário do MCI aqui em São Paulo, nós vamos celebrar Purim. E Purim está dentro do livro de Esther. Esther chegou e disse assim: eu vou na presença do rei, porque ninguém podia ir se não fosse chamado. Mas ela falou assim: eu vou. Se eu morrer, eu morri. Mas eu vou entrar na presença do Senhor. Nós precisamos ter esse posicionamento. Eu vou entrar na presença, eu não tenho medo.
Eu não vou pedir para outra pessoa falar. Eu quero estar na presença do Senhor. A fuga, queridos, nunca é uma solução. Eu falei isso a semana passada lá em São José, né? Que a pessoa começa a mudar de igreja, mudar de igreja, mudar de igreja. Por quê? Porque na hora que ela é confrontada, na hora que as pessoas vão cobrar dela um posicionamento, uma mudança, um confessar de pecados, né? O que acontece? Ela vira e fala assim: eu ouvi Deus falar que acabou meu tempo aqui. O pai, ele é o agricultor. A Bíblia diz que tudo que dá fruto ele poda, mas aquilo que não dá fruto ele corta. Se você sai de um lugar antes de Deus podar você para que você dê mais fruto, o que vai acontecer é que até você mudar para uma outra igreja, para você ser plantado de novo naquele lugar, para as pessoas terem liberdade de vir até você e poderem te ajudar e te ministrar e te confrontar nos seus pecados, quantas estações já passaram? O tempo passou e o tempo não volta atrás. Você perdeu um tempo na sua vida porque você quis fugir do pecado. Lá em São José, no domingo, um amado irmão chegou para mim e falou assim, eu falei, e fulano? Ele falou assim, me perdoe a frase que eu vou falar, apóstola, mas esses dois mudam de igreja como quem troca de cueca. E eu fiquei assim pro irmão. Mas é verdade. E a gente vê os problemas na vida dessas pessoas, porque já são pessoas antigas, que já foram e voltaram para o MCI. Então, queridos, se está doendo, nós estamos no meio do fogo, né? A Dária é fogo. E ainda a letra é o buraco da agulha, ou seja, o estreito. Se está doendo, se está difícil, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é minha lixa. Olha, você é minha lixa. Ou seja, você está me lixando com as suas atitudes, com as suas coisas, porque Deus está querendo que eu passe pelo buraco da agulha. E como que eu vou passar se eu não for lixado? Então, às vezes você fala assim, aquela irmã chata, ela pega no meu pé. Toda vez ela vem falar comigo sobre isso. Mas às vezes aquela pessoa está sendo usada por Deus para lixar você. Para acertar a aresta, né? Para dizer, você precisa avançar. A gente tem que parar de culpar os outros. Culpar o pai, culpar o marido, culpar as pessoas à nossa volta e começar a ter uma mudança realmente de vida. Quando a gente canta que é de dentro para fora, vem queimar em mim, porque tem que ser de dentro para fora. Não adianta você mudar o exterior, fazer ginástica, fazer botox, fazer lipo, fazer tudo, se o dentro de você está fedendo, né? Estragado, podre. O povo, no tabernáculo de Moisés, ele se movia conforme a glória se movia. Como que a gente está se movendo? Você está vendo a glória andar e está indo atrás? Ou você está indo para onde você quer e chamando a glória para vir com você? Achando que Deus vai junto aonde você quer ir. E Deus está falando para você, eu não me movo pelas suas escolhas, pela sua vontade. Você precisa se mover atrás da minha glória. Tanto que Moisés, lá em Êxodo, ele disse, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá nos distinguir a mim e teu povo de todos os demais povos da face da terra? Qual é a diferença da nossa reunião aqui para um restaurante onde está todo mundo conversando, comunhão, comendo, brincando, se não for a presença de Deus? Tem música, tem comunhão, tem gente. Se não for a presença de Deus, é melhor fechar o prédio, a porta ali, baixar e ir embora. Tem que ter algo diferente, tem que ter algo que você chegue e sinta diferença. Isso é que Deus quer de cada um de nós. Por quê? Porque Êxodo 33:3 diz assim, vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los. Obstinado é teimoso, inflexível, que não cede.
Ou seja, Deus estava cansado da dureza de coração do povo. Isso estava matando o povo. Por isso que eles não podiam subir. Por causa desse pecado. Eu estava estudando sobre glória. E eu vi uma palavra do pastor Luciano Subirá. E ele disse que ouviu essa palavra em 97, em Londrina, do pastor Lawrence Kong. E baseado na frase que ele falou, Deus falou muito comigo sobre esse tirando as máscaras. Ele fala que, mesmo Moisés tendo falado tudo isso, tendo ouvido tudo isso do Senhor, Moisés não foi transparente e teve atitude de fingimento. Moisés fingiu. Ai, apóstolo, você está acusando Moisés. Os judeus vão cair matando você, porque Moisés é o cara, né? Não, não sou eu. É o apóstolo Paulo lá, 2 Coríntios 3,13, na Bíblia Mensagem, diz assim: ao contrário de Moisés, não temos nada a esconder. Conosco tudo acontece às claras. Ele usava um véu para que os israelitas não percebessem o brilho que aos poucos ia morrendo. E eles não perceberam. Verso 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Até eu ler essa palavra do pastor Luciano Subirá e começar a estudar isso, eu entendia que Moisés cobria o rosto com véu, porque ele não queria que o povo visse a glória. Então ele cobria e falava com o povo. Esse negócio de ler rápido a Bíblia, a gente guarda essas coisas, né? Só que se você for ler, Moisés falava com o povo, com o rosto brilhando, e depois ele ia lá e cobria o rosto. Por que que ele cobria o rosto? Porque a glória não ficava nele, até ele ir de novo à presença de Deus e ser renovado na glória. Então, quando ele cobria o rosto, é porque ele não queria que as pessoas vissem que ele estava perdendo a glória. E quantas vezes a gente já foi assim? As pessoas viram a glória de Deus na nossa vida, fomos usados, tremendo. E aí você vai lá e põe o véu, porque ninguém veja que a glória está indo. Para que ninguém veja. Que a glória não permanece. Se você não buscar, se você não voltar à presença do Senhor, se você não estiver na presença dEle, você não vai ter uma glória permanente. Senão era uma vez só, acabou. Não precisava nem buscar avançar de glória em glória. Eu dei o testemunho, confessando o pecado, vou confessar aqui. Foi domingo passado? Não, né? Foi domingo retrasado. Qual foi aquele domingo que a gente estava, aquela unção, profetizei para o baterista? Retrasado, né? Foi retrasado. Foi o retrasado, 15 dias atrás. Gente, que unção aquele culto, que presença. Eu pegava o microfone, não conseguia subir, e falava, e profetizava, e aquela unção, aquela unção, aquela unção. E acabou o culto. A gente estava no Glória nos Portais. Era o Glória nos Portais. E a gente tinha que ir para São José, porque ia ter o culto à noite. E no outro dia, à tarde e à noite, do Glória nos Portais. E eu cansada, falei para o Maurício assim: acabou, nós vamos embora para São José, tá bom? Aí ele virou no final do culto e falou: apóstolo Jaime e apóstola Ana vão orar por todo mundo que quiser. Aí fez aquela fila. Aí ele falou: nós vamos almoçar com o Jaime e a Ana. Eu falei: eu não vou. Você quer ficar aí junto com eles para São José? Porque eles vão para São José. Você fica. Mas eu estou indo embora. Aí ele: não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí eu falei assim para ele: eu estou cansada. Aí ele falou: tá bom então. Eu falei: eu vou falar pastor André e almoçar com eles e depois eles vão para São Paulo. Aí pastor Aguinaldo, pastora Sol, nós precisamos falar um probleminha. Gente, eu entrei naquela sala, a Glória foi embora já. Já tinha ido há muito tempo, a Glória nem passou. Deus falou assim: deixa eu ir embora daqui. Eu encontrei o Marcelo lá na porta, ele falou assim: você tá brava, né? Eu falei assim: tá saindo fumaça da minha cabeça. Aí eu fui pedir a chave do carro para ele, para ir para o carro. Ele tá falando com a Aline, com quem? Não, com a Sharon. Aí ele falou assim: não me tire da glória.
Eu falei, gente, eu vou pegar esse homem, eu vou matar ele, eu vou trucidar Deus. Ele vai para a glória agora. Meu Jesus, que raiva. Aí, eu fui daqui a São José falando. Porque você. Ele falou assim, gente, mas estava uma bênção lá no culto. O que aconteceu com você? Eu falei assim, aí eu percebi uma coisa. Sabe uma coisa que me tira rápido da presença de Deus? Cansaço. Quando eu estou com sono, cansada. Quem é assim? Que troca tudo para dormir. Eu prefiro dormir do que qualquer outra coisa, né? E quem é com comida? Se eu ficar com fome, sai de perto de mim. Eu prefiro dormir. Tem gente que prefere comer, né? Mas eu falei para ele assim, ele falou, não, nós vamos comer com o Jaime Calando. Eu falei assim, eu vou no restaurante e eu não como. Olha como estava ruim. Aí, acabou que ele foi, daí eu pedi perdão, né? Pedi em público já. Mas o que eu estou te falando é que a gente sai muito rápido da presença de Deus por causa do nosso pecado, né? A nossa fome, o nosso cansaço, eu. E aí, o que aconteceu com Moisés? Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou, depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs o véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Existe uma atitude aqui de fingimento. Adiantava eu fingir que eu não pequei? Mas, a Cheryl viu minha cara. Marcel viu minha cara. Aguinaldo só acho que nem viram. Viram, Aguinaldo? Viu, né? Não tinha como. Não tinha como. Porque eles falando do problema, eu, amém? Amém? Então, amém. Então, vamos. Então, depois a gente trata esse problema, né? E não sei o quê. Não adianta você fingir. O que Paulo fala? Paulo fala de Moisés fingindo e Paulo repreende quem na cara? Pedro. Porque Pedro, quando estava lá com os gentios, ele comia com os gentios. E aí, quando chegou os judeus, ele, não vou comer, não sei o quê. E aí Paulo fala o quê? Quando Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo aqueles da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Então, o pecado aqui é dissimulação, né? Quando, porém, viu que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem com os judeus? Às vezes a gente quer cobrar os outros de ser aquilo que a gente não é. A gente quer cobrar que a pessoa tenha um comportamento que a gente não tem. Isso é dissimulação. 1 Timóteo 1,5, na Bíblia Mensagem. A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. O amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida. Ou seja, uma vida aberta para Deus. Em outras versões fala de fé fingida. Ou seja, nós não podemos fingir ter uma fé que a gente não tem. Ser uma pessoa que a gente não é. A gente tem que ser transparente, a gente tem que confessar pecado. Os grandes avivamentos do mundo só deram certo porque as pessoas confessavam pecado umas para as outras. Quanto tempo faz você não confessa pecado para ninguém? Você tem uma pessoa que quando você peca, você pode ligar e falar assim, preciso confessar para você, pequei. Ou, preciso confessar para você, estou com uma fraqueza. Ou, preciso confessar para você, estou com uma tentação. Estou sendo tentado nessa área.
Se você não tem uma pessoa assim, se você não tem um líder, uma pessoa que você possa confiar, você está com um problema. Porque você está lutando sozinho contra o inimigo. Você precisa ser transparente, ser quebrantado, confessar. Você precisa buscar, né? E aí Paulo vai falar da fé de Timóteo, que ele viu que era sem fingimento, porque foi uma fé que foi passando da avó para a mãe e da mãe para Timóteo. Então, o que eu quero chamar você nessa manhã o último texto que eu vou pôr. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode sua eficácia, a súplica do justo. E Paulo diz ainda, né? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você está confessando um pecado, você não está sendo fraco, você está sendo forte. Porque você está resistindo ao inimigo e expondo o seu coração, rasgando, não as suas vestes, como os judeus faziam, mas rasgando o seu coração e se expondo. E dizendo, pequei contra ti, que foi o que Davi fez. E de repente, né, nós precisamos voltar a fazer isso. Se nós queremos a glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, que a presença de Deus entre, que as pessoas sintam a diferença, elas não podem nos ver com duas caras, com fingimento, com dissimulação. Fazendo uma coisa aqui, falando uma coisa para elas e fazendo outra aqui. Então eu queria te convidar, vou chamar o Ministério de Louvor. Primeiro momento, você falasse com Deus. Você pedisse para o Espírito Santo, vê se há algum caminho mal em mim. Veja se tem algum pecado que eu não tenho confessado e eu estou recorrente nesse pecado. Veja se eu estou com alguma fraqueza que tem me feito cair vez após vez. Veja, Senhor, se tem alguma tentação que está tão perto de mim que eu estou a ponto de pecar. Me ajuda. Espírito Santo, mostra para mim, revela. Que hoje eu não precise de uma pessoa falando, mas eu preciso da tua voz falando para mim. Colocando um espelho diante do meu rosto e me confrontando com o meu pecado. Me confrontando com a minha vida dupla, me confrontando com a mentira que muitas vezes eu tenho vivido. Me confrontando. Como eu estou tão diferente de Jesus. E nós vamos começar a adorar. E à medida que a gente começar a adorar, eu vou chamar os pastores e intercessores aqui para frente. E se você precisa hoje falar assim, eu preciso ser curado. Porque quando eu confesso e peço perdão a Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso para um irmão e ele ora por mim, eu sou curado. Senhor, eu preciso ser curado. Eu preciso confessar hoje e deixar isso para trás. E ter uma mudança na minha vida. Para que as pessoas da minha família vejam, para que as pessoas à minha volta vejam, para que os meus irmãos vejam que eu não sou mais o mesmo. Quando nós nos convertemos é muito fácil nós fazermos isso. Tudo a gente quer pedir perdão, tudo a gente chora, tudo a gente está sensível. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai ficando maduro, a gente vai ficando insensível. A gente vai se preocupando com o que vão pensar, o que vão falar. Se eu for para frente e vão me ver ali, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. E hoje os olhos do Senhor estão sobre você. Dele a gente não pode esconder nada. Então eu vou chamar os pastores para estarem à frente. À medida que você, intercessores, à medida que você sentir, querido, venha. Venha e fale, eu preciso confessar isso, ore por mim. Eu não tenho conseguido vencer sozinho, eu tenho lutado. Talvez seja no relacionamento com seus pais, relacionamento com seu cônjuge, relacionamento com seus filhos, que você tem perdido a cabeça, gritado, pecado, xingado e cirado. Quantas coisas a gente tem feito que está fora do que o Senhor fala. Vamos adorar. Vamos nos render a Ele.